Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Fazendo mais um vídeo aqui pro canal, galera. Esse aqui é a parte mais esperada do vídeo. A parte das cueca box é a parte de pregar o elástico, né? Tenho certeza que para quem tá querendo aprender a fazer cueca box, essa é a parte mais esperada, que é como vai sair, se vai prestar, o que não vai, né? Como é que vai ficar essa peça. Então, galera, se você ver aqui, eu tô com meus aparelhos. Ó, meu aparelho tudo eu que fiz mesmo, tá vendo? Você vê que meus aparelhos é eu que fiz mesmo, ó, tá vendo, ó? É com plástico, é chapa de ferro normal, né, pedaço de contoneira, tá vendo, ó? Tudo eu que foi e faço mesmo, galera. Meus aparelhos que... Esse daqui, né, eu que faço, né? Não é todos os meus aparelhos que eu que faço, não, galera. Que um aparelho desse aqui não é eu que faço, não. Não tenho maquinários apropriados para fazer um aparelho desse. Mas eu tô falando nessa parte aqui, né, do apregamento do elástico. Tá vendo, ó? Você vê, ó? Tá vendo? É chapa de ferro envergada, parafuso. Tá vendo? Então, galera, isso aqui é muito útil mesmo. Essa peça aqui, ela vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar aqui, que é ela que é responsável por o elástico passar por dentro, para dar a tensão do elástico. Tá vendo, ó? Você vê que ela tem duas molas. Ó, tem duas molas, tá vendo? Essas molas, aí são duas chapas aqui, ó. São duas chapas. Ó. São duas chapas. Aqui tá pegado uma, tá junto uma da outra da pressão da mola, mas são duas, tá vendo, ó? Ó. São duas, que é onde o elástico vai passar por dentro. E a gente vai regular a pressão que a gente querer. Se querer com mais pressão, é só apertar a armola. Se querer com menos pressão, é só afogar a armola. Isso varia muito também de marca de elástico, galera. Existe o elástico que é mais macio. Esse elástico aqui, por exemplo, ele é um elástico bem macio. Elástico bem macio é um elástico muito bom, galera. Ele é um elástico que... Ele é muito bom e macio. Isso vai variar muito. Você vai comprar um elástico, vai ver que ele vai ter... Por exemplo, ele vai ter 77 de poliéster, né? 23% de elastano, quer dizer que é um elástico bem macio. Elástico bem macio e com bastante elasticidade, modo 23% de elastano. Você vai comprar um elástico, vai ver que ele é 85% poliéster, 15% de elastano, quer dizer que já é um elástico que ele às vezes pode ser mais macio, mas não estica tanto, ele não tem tanta elasticidade. Então isso vai influir muito. Nessa vai comprar um elástico, por exemplo, que ele é de poliamida, ele é 70% poliamida, 30% elastano, né? Ou 77% poliamida, 23% elastano. Então, você vai pegar um elástico macio da poliamida. Poliamida em si própria ela tem facilidade de ser macia. E uma boa quantidade de elastano. Aí se você pegar um elástico, ele tem 12% de elastano, é um elástico que ele não tem tanta elasticidade. Então, fica uma dica aí pra você aí, para que você se oriente mais ou menos sobre isso aí. Uma outra parte, né? Tem um elástico de 3 milímetros, de 30 milímetros, elástico de 35 milímetros, de 40 milímetros, que no caso esse aqui, esse branco aqui, ele é 40 milímetros. Você vê que tá aí, tá vendo? 40 milímetros. Esses aqui são 35 milímetros. Você deve estar vendo aqui, ó, sempre eu coloco um cano neles. Pra que esse cano? Porque, galera, eu coloco eles, ele vai ficar aqui em cima, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aqui em cima. E ele tem que correr macio, que quando a máquina for puxando, ele não dá empancamento. Porque o que dá, se ele ficar aqui apertado, e se ele travar aqui alguma coisa, a máquina vai puxando ele. Se ele travar aqui, isso vai dar problema na peça. Porque ele vai gerar uma tensão aqui, e essa tensão vai ser descontado na peça, né? Então vai ficar muito frangido a peça. Vai ficar uma parte frangida, uma parte sem frangir muito. Então vai ser um defeito. Então ele tem que correr aqui sempre macio, que a máquina vai puxando ele, ele vai correndo. Então por isso que geralmente eu passo o cano em todos eles. Tá vendo? Pega um pedaço de cano PVC. Um desse aqui, já como o furinho dele tá bom, então não tem necessidade de eu colocar um cano, porque o furo dele aqui, eu sei que ele já vai puxar macio. Tá vendo? Ó? Então, galera, essa parte aqui é a parte fundamental. Você vê aqui também eu que fiz, tá vendo? Ó? O suporte aqui eu que fiz. Tá vendo? Ó? Você vê que é tudo vai cair. Você vê que é tudo na parte da gambiarra, tem uma tampinha de refrigerante, tá vendo? Ó? Um parafuso, uma chapinha, tá vendo? Posso fazer isso aqui melhor? Posso, galera, mas é porque é a correria do dia a dia, né? A gente acaba ficando assim um pouco relaxado, né? Um pedacinho de cartão, modo o elástico ficar apoiado em cima. Tem que ter, porque se não tiver ele, né, o elástico não fica apoiado. Aqui ainda era modo eu fazer era para colocar uma tábua, né, com parafuso. O parafuso já tem, né, mas assim com uma porca. Mas isso aí depois eu vou organizando. Importante é que tá fazendo de boa. Parafusado na mesa, tá vendo? Vai ficar firme. E o elástico vai passar por aqui, ó. Vai vir no carretel aqui, ó. Essa corda da lâmpada não vai poder ficar aí. Ela tem que ficar aqui pra fora, tá vendo, ó? Então o elástico vai passar aqui. E daqui vai ser distribuído nessa peça que eu mostrei pra você. Nessa peça aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Que vai ficar aqui.
Então o elástico vai cair dentro dela. Aqui embaixo vai ter essa chapa. Essa chapa aqui, ó. Tá vendo? Essa chapa aqui é muito importante. Essa chapa aqui, galera, ela é que nem bombril. Ela tem 1001 utilidades. Eu uso ela aqui em tanta coisa. Mas só que ela foi desenvolvida mesmo aqui para a parte do elástico, né? Do cueca box. Mas depois de tudo eu uso ela em tanta coisa. Então vai ter ela, essa chapa. E por último vai ter essa outra também que é muito responsável. Essa aqui, ela é muito responsável por regular o elástico. Então essa aqui é que é como diz a história. Essa aqui é a bichona. É que vai regular a largura do elástico. Por exemplo, se o elástico é 30 milímetros, eu regulo aqui, tá vendo? Ó, com esse plástico, trago mais pra cá. Se é 40, eu trago ele mais pra ali. E assim é que eu faço a regulação da largura do elástico. E ela também vai regular aqui, ó, a quantidade do elástico vai pregar no tecido. Né? Porque não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito, qualquer quantidade que vai pegar. Não, a gente vai ter que regular se é modo ideal a largura de pegar as 3 linhas, né, no tecido. E não ficar com muita sobra, não ficar aquela sobra sobrando aquele excesso de tecido. E também não faltar também, porque se faltar, imagina, né, 3 linhas. E se pegar só uma linha no tecido, então o tecido vai ficar frágil, vai ficar fácil de ser arrancado do elástico. Então essa chapa aqui vai ficar aqui por cima dessa outra. Tá vendo? Essas duas chapas vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui certinha, dessa forma, tá vendo? Essa aqui é o modo de regular a saída do elástico. E a de baixo aqui, essa de baixo aqui, galera, qual é a importância dela? Essa de baixo aqui é o modo de regular o tecido. Para o tecido não passar demais para baixo do elástico. Né? Modo não dizer, é tudo calculado mesmo, galera. Então, aquelas pessoas que querem fazer uns aparelhos desses é muito básico, tá vendo? São coisas muito fáceis de fazer, né? Qualquer uma pessoa tem a capacidade de fazer ou mandar fazer. Aí você não tem a máquina de solda, que às vezes precisa de uma máquina de solda para fazer. Aí você não tem, mas tem um amigo que tem, você pede a ele. Por exemplo, eu não tenho a máquina de solda, mas tem um colega que tem e eu, quando eu quero fazer minhas coisas, eu vou lá, né, enjoo ele, né? Peço mandar ele fazer para mim, ele vai e faz. Sempre que a ideia é minha. Então, se a ideia é minha, basicamente é o que faço, né? Porque se eu que levo tudo certinho, tudo cerrado, modelo, ó, solda aqui, quero que você faça um pinçol daqui pra mim, por favor. Ele vai e solda e depois eu vou, pago a ele. Aí na verdade eu nem pago, galera, mas eu pago. Tem outro dia que ele veio pra cá, eu dei 100 reais a ele. Tá fazendo aqui umas coisas aqui pra mim. É gente boa demais, acabou que me ajuda bastante mesmo. Então, um desse aqui, ó, tá vendo? Se eu fosse fazer um outro desse agora, eu não colocava 2 chapas, né? Eu já soldava o parafuso. Mas na época eu não tive aquela ideia, né? Porque a gente tá começando, a gente não tem aquela ideia. Porém, se eu tivesse soldado o parafuso na chapa de baixo, não precisava dessa outra chapa aqui, ó. Então, seria só uma chapa, né? Em vez de 2, só uma. Ou seja, seria só a chapa de baixo e a outra de cima, né? Não precisava da terceira chapa. Mas tá bom, né? Ficou muito bom mesmo. Então eu vou esterilizar agora aqui e você vai ver mais ou menos como é que vai ficar o sistema dele aí. Tá aí, galera, só para que você entenda como é que funciona mais ou menos o elástico, tá vendo, ó? Vai ficar dessa forma aí, ó, ele vem e passa aqui, ó, tá vendo? Passa aqui nesse carretel, ó, tá vendo? E vai ao percurso que ele faz, tá vendo, ó? Passa por dentro do aparelho, ó só, o aparelho, ó, tá vendo? Vai passar por dentro. Não tem necessidade da gente apertar aqui, galera, a gente não tem necessidade de apertar ele demais, deixa ele leve. O calcador aqui também, ó, se a gente apertar o calcador demais, ele vai fechar muito. Ou seja, porque a peça, o elástico, né, para uma cueca P, por exemplo, ele tem que ficar pelo menos com 30, 35 centímetros de tamanho. E o que dá, se você apertar demais, ele vai fazer até com 25, 24. Então vai ficar muito apertado, né, sabe? Né? 24 centímetros de elástico apertado, ele dobrado, né, ele vai ficar mais ou menos, nele esticado, no máximo ele vai chegar a 50, 60 centímetros. Então é muito pouco para uma cintura, mesmo se seja P, né, que é a cintura fina. Mas mesmo assim é muito pouco. Então ele tem, por obrigação, a gente deve deixar pelo menos média de entre 33 a 35 centímetros na P. Isso dobrado, né, galera? A peça dobrada, que vai ficar mais ou menos com 65 centímetros o tamanho, ela aberta. Vai corresponder mais ou menos a isso. A M tem que ficar mais ou menos entre 68 a 70. Porém, isso aqui, o aparelho mesmo já regula de acordo com o molde, né? Vamos dizer, cada molde tem sua largura. Então, ele vai regular de acordo com a largura do molde. Se você apertar demais aqui o parafuso, então ele vai dar muita pressão no elástico, vai dar muita pressão no calcador e vai distribuir menos elástico. Se você deixar ele mais folgado um pouco, então ele vai puxar o elástico com mais facilidade. Vai deixar distribuir mais elástico. A mesma coisa se você apertar demais aqui. Se apertar aqui, aí é que ele vai diminuir mesmo a pressão do elástico, a quantidade, né? Então, a gente deixa folgado. Primeiro a gente faz uma peça, mede, para ver como é que ficou a distância.
não destaca, não corta logo ela, mas não perdeu o elástico, não corta logo, mede, aí depois se vê que ficou bom, aí pronto, continua fazendo. Se vai mudar de elástico, outra marca de elástico, tem que fazer o mesmo sistema, faz uma peça, mede, para ver como é que ficou. Se não deu certo, então vai ter que folgar o elástico para regular para aquela peça. Por isso que é muito importante, vai trabalhar com a marca de elástico, vai trabalhar com elástico, trabalhar só com a marca, porque no que você varia de marca, você vai ter problema com o elástico mais macio, o elástico estica mais, tem mais facilidade de esticamento, o elástico estica menos, então você vai ter problema. Então o ideal é trabalhar com elástico só, uma marca de elástico só. Na marca de elástico você vai ter várias cores dele, né? Que nem aqui, por exemplo, eu tô com esse aqui amarelo, né? Olha só a quantidade que tem de cores dele aqui. E existe muitas variedades de cores na parte do elástico só. Então, galera, é desse sistema aqui. O próximo passo agora é a chapa de baixo. O próximo passo agora é essa chapa. Tá vendo? E a outra chapa de cima, que é importante. Tem que ter as duas. Por quê? Porque esse elástico ele vai cair aqui por dentro, ó. Ó, esse elástico ele vai passar aqui por dentro, tá vendo? Ó, vai passar aqui por dentro dessa chapa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai entrar aqui por dentro desse corte aqui, ó. Tá vendo? Vai entrar aqui por dentro. E essa parte aqui é a parte onde vai entrar a peça de roupa. Então, por que tem que ter essa paredinha? Tem que ser assim, dessa forma. Tá vendo? Porque aqui, ó, o tecido vai bater aqui e voltar. E não vai correr aqui pra cá, pra baixo do elástico. Então, eu vou fazer essa instalação aqui e mostrar pra você como é que é mais ou menos. Então, galera, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Dessa forma aqui é modo do aparelho ficar. Deixa eu tirar aqui a lâmpada, tá fazendo aqui sombra. Dessa forma aqui que é pra ficar, tá vendo? Se você observar, ó, no aparelho aqui, ó, no de baixo, eu fiz um risco, tá vendo? Pra que esse risco? Esse risco aqui, galera, é modo eu regular a chapa de cima, igual por ele, ó. Tá vendo, ó? É o guia. Eu geralmente sempre faço essas guias. Em cada marcação, você vê que a minha máquina é cheia de marcação, tá vendo? Cada marcação dessa é para um tipo de aparelho, né? Um aparelho deu certo, eu vou e marco. Isso aqui já tem já outra marcação, tá vendo? Isso facilita muito. Suja a máquina, suja sim, mas isso aqui facilita, né? Essa hora de trabalho. Por exemplo, aqui, ó, nesse aparelho aqui, ele já tem um risco, tá vendo? Então, esse risco aqui é que eu sei, o modo quando eu vim colocar o outro, ó, isso vai evitar quebra-cabeça pra mim. Então, eu sei que os dois é aqui, ó, tá vendo? Os dois é um aqui em cima, a marca tem que vir aqui. Então, eu vou me preocupar mais com a regulagem do de baixo, né? Por que eu vou me preocupar com a regulagem do de baixo? Galera, é simples. Porque, ó, esse de baixo aqui, esse de baixo, essa parede aqui, ó, ela não pode sair da linha, né, da terceira agulha. Se ela sair muito pra cá, se ela vir muito aqui pra dentro, ó, então o que acontece? Vai sobrar excesso de tecido demais, né, da peça. Então ela tem que ficar aqui beirando aqui a agulha, né, ou beirando ficar um pouco pra dentro, mas da linha ficar tudo embutida. Se pegar duas agulhas segura, duas linhas segura demais, galera. A peça fica segura assim, com as duas linhas. E a terceira linha mais só para embutir o tecido. Mas se quiser mais seguro mesmo, deixa passando as três, né? E bem no pezinho. Aqui a gente faz a regulação que a gente quer. Então, se você observar as cuecas box geralmente, elas são apregadas geralmente em duas linhas. A terceira linha é mais só para isolar a peça. Então, aqui já tem já outra marcação que eu fiz, tá vendo? Ó? Essa marcação aqui, ó, eu sei que é modo ficar igual essa paredão aqui, ó, tá vendo? Que eu sei que aqui é o ponto certo dela fazer sem sobrar excesso de tecido. Então, você vê que fica muito fácil, tendo as marcaçãozinhas é muito fácil. É só regular aqui o de cima mais um pouquinho. É porque eu tô com a mão aqui, né? Tô segurando o celular com a mão. Mas aqui é só fazer isso, ó, tá vendo? Pronto. Aí, galera, é só apertar os parafusos, o aparelho já tá instalado. Então, assim fica tudo bem fácil mesmo. Então, galera, tá aí. Olha só como é que fica aí, ó. Ó, o elástico vem aí, ó. Tá vendo? Olha só, vamos acompanhar o percurso do elástico. Olha só. Passa por dentro do aparelho. Olha só. Tá vendo, ó? Passou por dentro do aparelho aí, ó. Tá vendo? Passa por dentro do outro aí, ó. Olha só, vê que ele passou por dentro. E tá aqui no calcador, tá vendo? Olha só onde ele fica. Ó, tá vendo, ó? Fica no calcador. Nem ele vai dar muito excesso de elástico pra cá. Ele não vai dar excesso de elástico sobrando demais aqui. E também não vai faltar aqui na peça. Tá vendo, ó? Ó, o tecido vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Olha a distância que o tecido vai entrar. Pegando o elástico. Tá vendo, ó? Olha só. Então aqui é suficiente uma das 3 agulhas costurar o tecido por baixo do elástico. Lembrando, o tecido entra por baixo, né? O tecido entra por baixo e o elástico vai por cima. Então, o elástico vai ser batido por aqui, ó. Tá vendo? Por cima, a máquina vai pregando ele por cima, vai puxando ele até terminar.
Então, galera, eu sei que algumas pessoas devem estar pensando também, né? Por que esse elástico tem que ficar aqui e não aqui, né? Porque não aqui. É assim, galera, se coloca esse elástico aqui, você não tem noção da bagunça que dá. No início, a primeira vez, eu fiz assim, coloquei ele aqui, né? Só quando a máquina começa a rodar, esse elástico ele faz isso, ó. Começa a cair um monte de elástico aqui por cima aqui. E a máquina vai puxando ele ganha impulso, né? Faz assim. Já ali não, ali a máquina vem puxando ele, aí ele vai fazendo isso, ó. Tá vendo, ó? A máquina vai puxando ele vai fazendo isso, ó. Tá vendo? Por isso que ele não deve ser colocado aqui na frente. Se ele colocar aqui na frente, quando ela gira, aí ele gira de uma vez, né? Se fosse um sistema de catraca, né, modo ele girando de acordo com a máquina aqui, fosse que nem a máquina de elastiqueira que é de catraca, né, que a catraca vai girando de acordo com o movimento da máquina, aí dava certo. Mas não é no sistema de catraca, é manual. Então quando ele gira aqui, galera, ele endói aqui, cai um monte de elástico aqui na frente aqui. Então por isso que ele deve ficar ali recuado, naquela parte ali. Que é modo a máquina vai girando ele, vai puxando, ele vem girando aos poucos. Ao mesmo tempo ele não deve ficar preso, como eu falei pra vocês, é importante ter o cano, porque ele corre macio, né? A máquina vai puxando e ele vem vindo de boa. Então, galera, faz todo esse percurso. Aqui é só ir botando agora o tecido. Então, primeiro, como eu falo, primeiro tem que testar um para ver como é que ficou, né? A gente não vai meter um monte de peça. Vamos testar um, para ver como é que fica. E depois, dando tudo certo, pronto, aí continua fazendo. Primeira regulagem, que é para observar como é que tá. Então você está vendo aqui do processo aí, do elástico, o passador, o aparelho, né? O aparelho todo certinho aí. Então, galera, sei que tem muita gente que tava esperando muito esse vídeo aí, da parte do elástico aí, da parte da cueca box, que eu fiz um outro vídeo aí, recebi um monte de perguntas, pessoal tudo curioso, querendo saber como é que era, como é que funciona. Você vai ver também os aparelhos que tem no mercado de pregar elástico, que aquele lá não presta para cueca box, galera. Tem um aparelho lá que não presta para cueca box. Porém, você vai encontrar alguns que prestam. O de cueca box tem que ser aberto. A cueca tem que entrar aberta. Não pode ser aquele que é preso. Aquele de elástico que você vai botar o elástico já costurado, só presta, pode fazer bater elástico em esses calção esportivo, essas short, essas calças compridas esportiva, mas na cueca box não presta. Para cueca box tem que ser o aberto, porque a peça tem que ir aberta e sair lá no final e depois que você vai fechar. Porém, já quando é a máquina específica, que a máquina específica tem tipo uns dentes. Tem uns dentes que os dentes vêm, abre, puxa a peça e depois ele desce. O dente desce, que é modo soltar, modo liberar a peça, modo sair. Por quê? Porque o elástico da cueca box, o elástico vai ficar acima da cueca, né? Você sabe. Por exemplo, o elástico da cueca box, o tecido não vem aqui em cima, né? Igual com o elástico. O tecido vem só aqui, ó. Tá vendo? Então por isso que aquele fechado não presta, aquele aparelho fechado não presta. Você vai ter só dor de cabeça com ele e vai dar uma bagunça danada. Então, tá aí o aparelho aí na medida aí. No próximo vídeo, galera, eu vou mostrar pra você ele em funcionamento. Então é isso aí, galera. Fica um abração pra todos aí. Sei que muita gente aí tem vontade de saber como é que é. A máquina original de pregar elástico cueca box, o valor dela hoje é em torno de 25 mil, 28 mil, 30 mil reais. Ela é bem salgada. Se a pessoa tiver firme no negócio, vale a pena comprar assim, que é a máquina apropriada para aquilo, né? Mas lembrando que ela só faz isso mesmo. Também você vai comprar uma máquina dessa e ela só bate elástico cueca box, cueca slip, em calcinha, em esses modelos de blusinha, esse modelo blusinha corporate, que tem aquele elástico em cima, tipo esse elástico aqui mesmo. Então ela só faz esse tipo de coisa, ela não faz costura de outro tipo de coisa não, galera. Então é isso aí, fica um abração para todos, vemos no próximo vídeo. Peço a você que se não for inscrito, se inscreve no canal. Se quer inscrito, muito obrigado de coração. E valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau.